E hoje eu vou te mostrar, eu vou te falar da forma mais efetiva para que você possa desenvolver habilidades emocionais. Nesse programa, a gente desenvolve a sua inteligência emocional. Eu sou o Iago Ribeiro e esse é o tema de hoje. Vamos nessa. O que é habilidade emocional? Vamos começar falando a respeito disso. Nós temos 5 habilidades emocionais, 5 principais habilidades emocionais descritas por Daniel Goleman, né? Então, ele quem trouxe esse conceito, ele quem trouxe essa definição, e é o pai da inteligência emocional que está disseminando esse conteúdo para o mundo. A primeira habilidade é a sua capacidade de reconhecer as suas emoções. Então, a habilidade emocional ela tem muito mais a ver com as suas emoções, com aquilo que você sente, do que com o seu intelecto, tá? O nosso desafio é levar o intelecto para as emoções. Bom, esse primeiro ponto, reconhecer as nossas próprias emoções. Como assim, reconhecer as nossas próprias emoções? A respeito do que você está falando? Muitas vezes as pessoas estão sendo impulsivas, elas não estão dominando porque está faltando consciência a respeito daquilo que elas estão sentindo. E elas simplesmente vão atropelando aquele sentimento, aquela emoção. Vou dar um exemplo, um pai chegou em casa e simplesmente ele deixou a filha dele sozinha, e isso já era de madrugada, e ele achou que ela não estava em casa, estava na casa das amigas, e aí, ele chegando com a sua esposa, ele escutou um barulho de madrugada, e era a sua filha que estava se escondendo para brincar com eles, fazer uma surpresa. E de repente, ele simplesmente, ele entra dentro de casa, pega sua arma e atira, porque ele viu alguém passando e tal, e infelizmente era sua filha. Esse é um caso extremo, uma história trágica. Nós temos uma outra história também de um aluno que queria ir para a grande universidade, Harvard, e para você ir para essa universidade é necessário algumas notas, né? Notas, um nível de notas. Você ser bem... Vocês entenderam, ter nota lá nas suas matérias, né? E esse aluno, em determinada matéria, ele levou um 8, e esse 8 não o capacitava a estar em Harvard, fazer o que ele queria fazer, ganhar lá para ele passar nessa universidade. E ele foi em casa, pegou uma faca e voltou para discutir com o professor e quase matou o professor. Então nós tivemos aqui 2 casos onde as pessoas agiram por impulso, onde elas se posicionaram abaixo das suas emoções. As emoções simplesmente dominaram, é como se fosse aquele boneco lá que a gente faz assim, e o bonequinho fica mexendo. Exatamente. Então, simplesmente, essas pessoas agiram no calor da emoção. E quantas vezes nós também agimos no calor das emoções? O que vem na sua mente quando eu falo assim, reconhecer as emoções? Quando eu conto essas 2 histórias trágicas e tantas outras que nós temos conhecimento e sabemos que é por conta do não controle das nossas próprias emoções. O que te vem à mente? O que você lembra? Do que você recorda? Quando essas histórias vêm? Porque esse é um fator principal para as pessoas que querem desenvolver habilidades emocionais, reconhecer as próprias emoções. Depois, ao final, eu conto e falo mais a respeito do benefício disso. O porquê que isso é importante, né? Quais são os benefícios? O que eu posso conquistar desenvolvendo a minha inteligência emocional, desenvolvendo as minhas habilidades emocionais. No caso desse aluno e no caso desse pai, são 2 pessoas que poderiam ter evitado, no caso do aluno, a imagem dele ficou completamente, deve ter respondido processo, enfim, essas coisas foram lá nos Estados Unidos. E desse pai, com certeza, essa frustração e essa culpa, esse peso de ter cometido esse ato, com certeza seria diferente. Só que eu estou falando de 2 pontos, né? Mas a gente pode fazer uma tradução, a expansão da visão a respeito de um todo. Tenho visto também, quero fazer uma comparação com o Social Club, né? Clubhouse, eu tô com esse Social Club é aquele biscoitinho de sal, Clubhouse. Pessoal, Clubhouse, tá de manhã, dá esse desconto. Clubhouse, ontem eu entrei no Clubhouse,
e percebi tantas e tantas pessoas entrando ali e querendo e se envolvendo e tal, é muito bacana, só que ao mesmo tempo me veio uma percepção, qual o sentimento que isso vai estar gerando nas pessoas? Visualizando e vivendo tudo que uma pessoa está falando e todas as outras seguindo. E será que elas estão ali estrategicamente? Será que elas estão ali porque estão com o sentimento de que estão perdendo algo? Será que elas estão fazendo o que estão fazendo porque de fato querem ou porque se não fizerem não vão ser reconhecidas, não vão ser aceitas? Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Então é necessário de que a gente se coloque acima das nossas emoções e entenda os motivos que nos levam a agir. Mais importante de tudo, a ação, todo resultado precede a ação. Ou seja, eu preciso antes agir para ter algum resultado. E esse resultado ele pode ser bom, como ele também pode ser negativo. E eu preciso avaliar qual é a motivação daquela minha ação que vai gerar aquele resultado. Então, preciso reconhecer as minhas emoções para dominá-las e ter as melhores motivações e, consequentemente, os melhores resultados, né? Segundo ponto, a segunda habilidade emocional que foi descrito por Daniel Goleman é lidar com as nossas emoções. Então, primeiro, eu reconheço. Primeiramente, eu reconheço as minhas emoções. Reconheci, entendi o que está ali junto comigo, o que mexeu, o que me chamou a atenção, reconheci se veio raiva, reconheci se veio vergonha, reconheci se veio medo, reconheci se veio inveja, frustração, quais são as emoções. Cada emoção leva uma comunicação. Cada emoção trabalha seu corpo de uma forma. Então, o medo, por exemplo, ele trabalha o seu corpo, ele prepara o seu corpo para a fuga. Ele vem e meio que... Como é que é a palavra? Ele joga sangue, ele leva todo o sangue, fluxo sanguíneo aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta naqueles músculos maiores, que vai te preparar para uma ação de fuga, de resposta, enfim. Então, mais importante, não mais, mas tão importante quanto reconhecer as emoções é saber lidar com as nossas próprias emoções. Então, quando eu consigo lidar com as minhas emoções, é uma fase inicial de levar inteligência a ela. A fase inicial de, nossa, agora eu estou entendendo, a emoção veio e eu não fui refém dela. A emoção veio e eu não agi no meu automático. Agora eu estou sabendo lidar com isso que está acontecendo. Se vem uma emoção ruim, ou uma emoção ruim, né? Vamos trazer esse exemplo. Se vem uma emoção ruim em cima, e essa emoção tem mexido comigo, tem mexido com a minha capacidade mental, com a minha capacidade emocional, eu identifico, eu vou saber lidar com ela. Muitas vezes estamos estressados, não estamos sabendo lidar com o estresse. Tá tipo uma confusão, nossa, o que está acontecendo? Eu tô assim, eu tô me sentindo ansioso, tô me sentindo triste, tô me sentindo tal, porque aconteceu isso, porque eu queria que fosse assim, porque eu queria que isso tivesse resultado em determinada situação e tal. E a gente começa a fazer um monte de análise, um monte de percepções. Só que quando eu sei lidar com a emoção, eu identifico que ela é uma química. E se a emoção é uma química, eu preciso liberar uma outra. Eu preciso liberar uma outra química. Bom, já falamos de 2 pontos das emoções, que é reconhecer as emoções e lidar com as nossas próprias emoções. O terceiro ponto é você motivar-se, automotivar-se. É você trazer motivação para que você possa continuar, para que você possa avançar, para que você possa estar sempre vencendo suas próprias negociações, lidando com seus próprios desafios, crescendo pessoalmente. Quem tem a capacidade de automotivar-se, prospera. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de desenvolvimento, para esse tipo de posicionamento. Bom, então se você se você tiver a capacidade de se manter motivado, você vai conseguir superar seus desafios, né? Então imagina, são 365 dias que o ano tem. Nem todos os dias do ano nós estamos motivados, estamos felizes, estamos
Felizes sim, mas não estamos alegres, não estamos com aquele entusiasmo de começar o dia, nossa, hoje vai ser... Não, tem dias que a pessoa está mais para baixo, tem dias que os desafios aparecem de uma forma maior, tem dia que o peso é dobrado. Então, é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar, é nesse ponto que a gente vai desenvolver. Então, o terceiro ponto é você se manter motivado, ter essa habilidade de trazer motivação para si e superar seus próprios desafios, superar seus sentimentos ruins, superar frustrações, superar culpa, superar medo e continuar avançando, ok? Esse é o terceiro ponto. E qual é o quarto ponto? É identificar a emoção em outra pessoa, exatamente. Depois que você sai de toda essa parte individual, a gente começa a desenvolver uma parte de empatia, a gente começa a desenvolver uma segunda parte. E isso não é egoísmo, não? Não, não é egoísmo. É igual quando a gente está no avião. Antes de colocar a máscara em mim, antes de colocar nas outras pessoas, eu preciso colocar em mim. Porque se eu não tiver oxigênio, se eu não tiver vida, se eu não tiver consciência e inteligência emocional para comigo mesmo, como que eu vou ter isso com outras pessoas, né? Então, esse é o ponto. Depois que eu trabalho e desenvolvo toda essa parte eu comigo mesmo, aí sim eu passo a pensar, não só pensar, mas eu passo a me desenvolver para um outro. Esse segundo ponto é a empatia, é a capacidade, que é empatia? É a sua capacidade de colocar-se no lugar do outro. A capacidade de você entender o sentimento alheio, entender o que aquela pessoa está passando, entender o que aquela pessoa está sentindo. Pessoas que conseguem identificar isso, conseguem liderar de uma forma diferente. Né? Imagina assim, você dentro de uma empresa e existem líderes, existem setores dentro dessa empresa. O líder número um, a pessoa que lidera todos os outros líderes, né? Cada setor tem a sua liderança, cada setor tem o cabeça do setor. Se ele consegue identificar a emoção nesses estágios, ele consegue identificar a emoção no colaborador dele, ele consegue entender se aquela pessoa está motivada, ele consegue entender se aquela pessoa está sendo produtiva, ele consegue entender se a comunicação naquele setor está sendo produtivo ou se simplesmente está tendo problemas, conflitos, enfim. Esse tipo de percepção, e eu acho que você pode perceber diante de tudo que a gente está falando, é sempre voltado para a consciência, né? É sempre voltado para a consciência. É você sair do seu piloto automático em todos os sentidos e adquirir essa capacidade de entender de pessoas. Capacidade de entender de pessoas. Estava numa sala ontem no Clubhouse e eu achei muito bacana uma discussão que estava rolando a respeito do Uber. E as pessoas estavam discutindo o Uber hoje, né? Tipo, porque hoje o Uber não ganha mais dinheiro como ganhava antigamente, hoje as pessoas estão sendo, escravas das startups, as pessoas estão com sentimentos de que estão perdendo e tal, e aquela questão social, questão política, é uma discussão. E aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa que está à frente da tecnologia mundial, digamos assim, uma pessoa de extrema relevância no desenvolvimento da tecnologia, não no sentido mais do Uber, mas sim no sentido da automação, no sentido da automação. Quantas pessoas ainda estão discutindo a respeito do Uber? Os motoristas do Uber, o que eles estão sentindo? Porque se vêm como empreendedores e não são, ou são. Mas, e quando chegar os carros autônomos? Quando o Uber fizer as suas entregas, né, sozinho, não for levar as pessoas sozinho, sem gente dirigindo, quando o iFood for autônomo, as entregas de delivery não precisarem mais de pessoas, isso não vai levar mais 10 anos para acontecer. Acredito que em questão aí de 5 anos, 4 anos, 2025, muita coisa aí já tem acontecido, coisas que nós estamos imaginando que, nossa, isso não vai rolar. E essa disrupção tecnológica, ela não é mais geracional. O que eu quero dizer com isso, geracional? Antigamente, as pessoas... Imagina seu José e o filho dele, Pedro. Seu José e Pedro.
Seu José trabalhava com mecânica, né? Mexia lá, resolvia... Mecânica não, deixa eu... Com roupa, ele costurava, ele era artesão, né? Ele mexia ali no seu artesanato e tal, ele fazia aquilo. A tecnologia veio e ela antes, o que acontecia? A Revolução Industrial chegou, esse seu João, ele ficava até o final da vida dele sendo artesão. E a Revolução Industrial impactava a geração dele, impactava os filhos dele. Então Pedro, que era filho de seu João, não seria mais artesão por conta da Revolução Industrial. Então agora ele teria uma outra função dentro da Revolução Industrial, ok? Então ali nós tivemos uma disrupção por conta desse desenvolvimento. Atualmente, nesse caso agora, 2020, 2021, não é mais geracional. Se seu João hoje tivesse aqui, e hoje seu João sendo Uber, a tecnologia veio, a tecnologia não vai esperar seu João morrer para o filho dele não ser Uber. Não vai mais esperar. O que vai acontecer? Seu João simplesmente vai ter que deixar de ser Uber e se aprender outra coisa. Então ele tem que desenvolver o desaprender para reaprender algo novo. E essas últimas gerações, elas não estão afim de aprender algo novo. Elas estão acostumadas, as últimas, elas estão acostumadas a viver como elas viviam e fazer aquilo que elas faziam. E ok, quando chegar no final da minha vida, tá tudo bem, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu vejo muita gente resistente à tecnologia, à informação, paciência, né? Mas vai ser assim. O que isso causa, Iago? Exatamente. Isso causa um boom social. Isso causa várias e várias pessoas estarão perdidas e desempregadas. Eu anotei uns dados aqui, mais ou menos são 12 milhões de americanos que vão ficar sem emprego. Hoje a plataforma Uber tem mais ou menos aí seus 12 milhões, salvo engano, tem 12 milhões de pessoas que estão ali pilotando, dirigindo seu Uber e tal, e vão perder o emprego para a autonomia. O que essas pessoas vão fazer? Como vão ficar o emocional de toda essa população? Como que essas pessoas vão lidar? Qual seria a solução para isso? Então, habilidades emocionais, inteligência emocional, mais do que nunca, é uma grande aliada para ajudar essas pessoas a superarem seus desafios. Hoje você encontra nos Estados Unidos os Ubers dormindo dentro do seu próprio carro, porque eles não têm casa, eles não têm nada, eles só têm um carro, e aquele carro é a casa dele, e ele faz todas as suas necessidades fisiológicas publicamente, banheiro público, toma banho no banheiro público e tal, e ali o dinheiro que ele ganha, ele se alimenta e vive assim, tem vivido assim. E quando não tiver mais Uber, como é que ele vai fazer para sustentar o carro dele, né, a casa dele, onde ele vai morar? Como será isso? Como vão ficar os emocionais como vai ficar o emocional de todas essas pessoas? É uma grande questão, é um grande ponto, e se eu desenvolvo hoje inteligência emocional, se eu desenvolvo hoje a minha capacidade emocional, junto com a minha capacidade cognitiva, essa junção, ela tende a oferecer prosperidade. Não é fator decisivo, mas é um fator que pesa, é um fator que é importante, que conta dentro daquilo que eu quero realizar. Então, trazer essa visão a respeito do nosso futuro não é ser pessimista, não era apostar naquilo que pode dar errado. Eu tenho certeza que são dois cenários, né? Dois maravilhosos cenários. Um cenário onde todas as pessoas vão viver num mar de rosas, ali os passarinhos cantando, um lugar super colorido, super lindo, autonomia, as pessoas batendo palma e as coisas vindo, você pedindo, o carro dirigindo sozinho e tal. Ou seria aquele cenário caótico de fumaça preta, tudo muito escuro, tudo muito feio, tudo muito destruído e todo mundo, meu Deus, chovendo fogo. Acredito que nós viveremos no meio disso tudo. Nós estamos caminhando, a tendência, né, é muito mais para esse lugar caótico, não é uma percepção minha, mas eu acredito que grandes pessoas estão pensando e estão visualizando isso, já estão agindo, se preocupando com isso, né?
a solução disso, porque nós temos que ter a visão de que sempre que acontece alguma coisa, existem outras que também envolvem. Então, quando a autonomia vier, outras oportunidades vão se abrir. Não temos ainda consciência de quais serão, mas alguma outra coisa vai acontecer, né? Quero dizer, quando a pandemia veio, muitas pessoas ganharam dinheiro e enriqueceram com fábricas de álcool em gel, com as máscarazinhas, com seringa, com tudo aquilo que demandava necessidade que a pandemia trouxe. Então, enquanto algumas pessoas choram, qual é a necessidade? Vender o lenço. Então, assim as coisas vão funcionando, assim as coisas vão fluindo. Eu acredito que o futuro não será diferente. Mas, se eu me desenvolvo emocionalmente, eu consigo me posicionar diante das novas ondas, eu consigo surfar as grandes novidades, eu consigo abraçar as grandes oportunidades, tá? Então, se você souber lidar com as emoções e não agir por impulso, você consegue ter uma visão do que uma pessoa desesperada, uma pessoa agoniada não consegue. Se estamos nesse cenário, imagine aí, um cenário caótico, onde todos os Ubers agora perderam seus empregos, só existe carro autônomo, iFood, serviços de delivery, tudo autônomo, não precisa mais de pessoas para fazer isso. Como que vai funcionar? Aquele que não estiver desesperado, aquele que tiver a visão, entender as necessidades, vai lançar algo novo e vai criar algo novo e vai ganhar dinheiro com isso e vai superar seus desafios, né? Então, estou demonstrando como que o fator emocional, ele antecede grandes resultados. Então, já falei de identificar as próprias emoções, reconhecer as próprias emoções, lidar com as próprias emoções, motivar-se e empatia, entender a emoção do outro, entender, você se colocar no lugar do outro para que você possa ter uma liderança ali, né? E o quinto ponto, a quinta habilidade, que é a sua capacidade de se relacionar. E esse relacionamento, eu não me refiro a um relacionamento individual, eu me refiro a um relacionamento mútuo, um relacionamento social, a sua capacidade de se socializar, de fazer grandes conexões, de fazer networking, de ser influente, de ser importante ali, entender tudo aquilo que o ciclo social está trazendo. Então, são 5 habilidades universais que todo ser humano precisa desenvolver para atrair grandes resultados, para crescer. Ah, não quero grandes resultados, não quero grandes coisas. Ok, para ser uma pessoa maravilhosa dentro do seu ciclo social, dentro do seu ciclo familiar, para ser uma pessoa extraordinária dentro da sua comunidade, ajudando outras pessoas, nós viemos para servir. E só consegue servir, só consegue desenvolver a capacidade de servir aquelas pessoas que têm desenvolvido o seu emocional. Qual é a diferença entre habilidade emocional e habilidade cognitiva, habilidade racional? Anotei alguns tópicos aqui para que a gente possa discutir. Eu acho que ficou claro a importância de você ter tudo isso como seu aliado, ter todas essas habilidades como seus aliados, né? E os benefícios disso, e os benefícios que isso nos proporciona. E qual agora, eu quero entrar num segundo tópico, qual é a diferença entre habilidade emocional e habilidade cognitiva, habilidade racional? Antigamente, as pessoas acreditavam que para que uma pessoa tivesse sucesso, ela precisava ser muito inteligente, ela precisava ter um cognitivo, um racional extraordinário, e pá, que isso era um fator determinante para o sucesso daquela pessoa. Nós identificamos que o estudo da inteligência emocional identificou que para uma pessoa ter sucesso, na verdade, a capacidade cognitiva equivale simplesmente a 20%. E esses 20% de um 100, né? Então, fica aí um 80%, um leque, um espaço de 80% que envolve inteligência emocional, sua capacidade de se relacionar, sua capacidade de fazer conexões, a sua capacidade de entender as oportunidades. Os 80% não são somente inteligência emocional, tá? Criou-se um mito de que 20% é cognitivo, 80% é emocional, e na verdade não é, né? Nós temos aí vários e diversos outros fatores dentro desses 80%, que inclui a inteligência emocional. Então, a diferença é exatamente essa.
As emoções, nós estamos trabalhando para levar o cognitivo, levar a inteligência às emoções, e que não agimos mais pelos nossos impulsos, não estamos agindo mais no automático, estamos colocando, já diversas pesquisas mostram que em momentos desafiadores, em momentos X, a nossa emoção supera a razão. Agimos pela emoção, e depois vamos ver o que aconteceu. Então, as emoções diferem da razão. Essa é uma grande diferença. Eu poderia falar aqui de um sentido científico, de um sentido a respeito da neuro, né? Quando os nossos sentidos captam algum desafio, captam alguma coisa acontecendo, é como se existisse uma trilha dentro do nosso cérebro. Só que as pessoas achavam que nós tínhamos os sentidos, raciocinávamos e depois agimos. Quando, na verdade, não é bem assim. É como se nós tivéssemos uma caixinha onde guardasse todas as nossas respostas automáticas antes de ir para o racional, para que você entenda. Então, o sentido vem, ele passa pela amígdala, e a amígdala não é aqui, a amígdala é a outra, né, que fica aqui dentro, que faz parte do nosso cérebro. Então, a informação vem, ela vai primeiro para lá, e depois ela vai para o nosso racional, para que aí alguma emoção, para que aí a nossa reação aconteça. Então, nós precisamos treinar isso que está registrado automaticamente, guardado ali para que seja automático, né? Por que quando você se assusta, você para? Geralmente, por que as pessoas quando levam um susto, elas abrem os olhos, param e abrem os olhos? Porque aqui eu consigo aumentar o meu campo de visão. Eu paro para processar o que está acontecendo, para entender a minha reação. E muitas vezes, quando alguém se assusta, ela já tem um impulso automático. Esse impulso automático ele já está registrado. Então, ele é irracional, ele está indo pela emoção, faz isso agora. Entende? Então, essas são algumas das diferenças, né? Ao longo do tempo, você pode me acompanhar, que você vai entender mais e mais e mais sobre isso. Então, nós falamos de pontos principais, pontos essenciais para que uma pessoa possa desenvolver as suas emoções, para que uma pessoa possa levar inteligência às suas emoções. Pessoas que estão frustradas financeiramente, frustradas com seus relacionamentos, frustradas com a sua questão profissional, vendo o tempo passar e parece que as coisas não acontecem. Tudo isso, um grande aliado disso é a inteligência emocional. Se você traz inteligência emocional, se você traz a sua capacidade de desenvolver as suas habilidades emocionais, grandes coisas vão acontecer. E não é porque isso é clichê ou parece um papo assim muito romântico, né? Parece algo muito simplório, muito ok, entendi. Mas, na verdade, é que esses fatores determinam o nosso comportamento, o modo qual nós nos comportamos, o modo qual nós estamos fazendo, agindo, é que vai gerar resultados. Imagina que tudo que a gente faz são plantações. A gente planta semente e depois rega essa sementinha para depois colher os frutos quando essa árvore crescer. Pessoas que não têm inteligência emocional, elas nem plantam a semente direito. Elas jogam a semente de qualquer jeito. Quando elas não têm inteligência emocional, elas não regam essa semente direito. Elas simplesmente se vira aí, deixa essa semente aí que a natureza se vira com ela. E tão pouco vai querer saber dos frutos. Ou se essa árvore der frutos, os frutos não vão ser tão bons quanto aquela outra árvore que foi cuidada, aquela sementinha que foi plantada, regada, e aí sim se desenvolveu. Tudo isso são fatores que nos chamam a atenção para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, se eu olho para a minha vida e penso, poxa, quais são os desafios que eu estou vivendo? O que eu estou precisando? O que eu estou passando? Quando eu olho para isso, quando eu olho para os meus resultados hoje, e eles não estão de acordo com o que eu gostaria, eu tenho que me perguntar, o que eu preciso desenvolver aqui? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para superar esses desafios? E dentro dessas habilidades, com certeza, existem habilidades emocionais. A sua capacidade de manter o foco, a sua capacidade de manter a constância, a sua habilidade de mudar seus hábitos, de procurar um ambiente que seja produtivo, a sua capacidade de entender o que você está sentindo e se de fato aquilo faz sentido,
a sua capacidade de saber se você está fazendo aquilo porque você de fato quer um resultado para a sua vida, ou se você está querendo aquilo simplesmente para ser reconhecido, para ser aceito, para ser aceita. Então, tudo isso são fatores essenciais para o nosso desenvolvimento e para o nosso sucesso. Ah, Iago, mas eu já vi tantas pessoas que não estão nem aí para suas emoções e estão tendo sucesso e tal. Bom, são referências. Quais são as suas referências? Como que você tem enxergado essas referências? Como você tem lidado com isso? Né? Então, tem sucesso ali e tal. Em outras áreas da vida, o sucesso permanece ou não? Em outras áreas da vida, aquilo ali está fluindo ou não? Ou simplesmente é aquele contexto caótico? Como que tem sido isso? Como que tem sido isso? E, ao mesmo tempo, a gente tem visto também pessoas que atingiram sucesso e, de repente, se perdem no caminho, perdem tudo que conquistaram, parece que perdem o tesão em fazer, o negócio fica vazio, não tem sentido, tá? E agora? Qual é o sentido disso? Falta de habilidade emocional. Entender o que que me levou até lá e por que que eu não tô mais vivendo isso, o que tinha me motivado e por que agora parece que eu já provei que eu dava conta e agora tá tudo certo, agora tá bom, agora eu não preciso mais desenvolver isso. Então, são várias e várias questões que as habilidades emocionais influenciam nos seus resultados e na sua vida, tá? Sua habilidade de se conectar com o seu criador, a habilidade de você entender da sua identidade, tudo isso são fatores que se conectam e que trazem resultados para o indivíduo e para a comunidade. Se o indivíduo está bem, a comunidade está bem. Se nós estamos vendo que a comunidade não está bem, se a comunidade tem tantos problemas, os indivíduos estão problemáticos, né? A gente traz esse exemplo aí dentro de Big Brother, estamos vendo toda essa confusão, toda essa bagunça, falta de habilidade emocional, toda certeza. Ali é só um exemplo de como está o Brasil hoje, as confusões do Brasil. A forma mais efetiva de desenvolver as suas habilidades emocionais, a forma mais efetiva, mais clássica, é você, de fato, trazer inteligência às suas emoções. A forma mais efetiva de desenvolver inteligência emocional é você, de fato, decidir por isso. É você se colocar à disposição desse desenvolvimento. É você abrir o teu coração e dizer assim, não, pera, deixa eu entender o que está acontecendo comigo, deixa eu me desenvolver a pessoa que eu sou para que eu possa ter os resultados que eu quero.